Aleluia, Deus. Estamos aqui para dizer o quanto nós te amamos, ó Pai. E o quão importante o Senhor é em nossas vidas, ó Pai. Estamos aqui para te agradecer, ó Deus, com os louvores, para te adorar com todo o nosso coração. Nós te amamos, Pai. Receba o nosso louvor. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Ao que está sentado no trono, Senhor Jesus, e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos, poderoso, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, Senhor. Nossa alma anseia por ti. Levante sua voz nessa noite. Levante sua voz nessa noite. Diga o quão Ele é poderoso, o quanto você o ama, o quanto você o adora. Senhor Jesus, nós te amamos. Leva-nos. Poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-nos, Senhor, leva-me além. Que a minha vida flua mais da tua unção, mais
mais o teu poder. Oh, Jesus. Queremos mergulhar, queremos saciar nossa sede em Ti, pois Tu és a fonte viva, fonte de águas vivas. Queremos mergulhar. Existe um rio, Senhor, que foi do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Queremos mais. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, a fonte a qual queremos mergulhar. Tu és o rio, Senhor. Oh, nós te amamos. Tu és a fonte de vida. Oh, Tu és, Senhor, Tu és
és o rio de vida, rio de águas vivas. Vamos mergulhar, vamos nos entregar. Mais queremos mais, mais queremos mais, Senhor, de Ti. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Importa que ele cresça, importa que ele seja exaltado, oh, entre as nações. Que nós venhamos diminuir para que o Senhor possa crescer. Que nossa vida fale menos de nós mesmos e muito mais do Senhor, ó Deus. Que nós possamos, ó Deus, com as nossas vidas refletir a Tua glória. Que possamos ser aqueles que tragam arrependimento, a mensagem do arrependimento, a mensagem do amor. Oh, oh. Mais de Ti, mais de Ti. De Ti, mais, muito mais, Senhor, de Ti, e menos de mim, e menos de mim. Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a Sua glória e todo o Seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a Sua glória e todo o Seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Servo, queremos mais, queremos mais.
Importa que ele cresça, importa que ele apareça. Que cada vez mais possamos nós refletir a imagem de Cristo. Que nós possamos buscar a imagem e semelhança do caráter perfeito, do amor perfeito de Deus. Porque importa que Ele seja exaltado, que Ele seja glorificado, que Ele seja aclamado entre as nações, que Ele seja exaltado entre as nações. Oh, que nós como igreja possamos ser um testemunho vivo, santo e agradável da presença dEle, da glória dEle. Que nós possamos refletir a imagem de Cristo em nossos lares, nas ruas, onde quer que nós formos. Porque importa que Ele cresça em nós cada vez mais. E nós cada vez mais mortifiquemos o nosso eu, mortifiquemos a nossa carne. Para que Ele vive em nós, para que Ele apareça. Oh Jesus, Jesus, para que Tu apareças. Oh, obrigado, Pai, pelo Teu grande amor. Ajuda-nos a fazer a Tua vontade acima da nossa, Senhor. Que seja feita a Tua vontade acima da nossa, Deus. Que possamos estar dispostos a sacrificar o nosso eu, sacrificar nossas vontades, ó Pai, por amor a Ti, Deus, por amor a Ti. Obrigado, Deus. Aleluia. Que momento precioso na Tua presença, Senhor. Você que está aí nos assistindo, nós queremos agradecer pela Tua fidelidade. Queremos agradecer por você ser o nosso membro dessa igreja, fazer parte desse corpo. Muito nos alegra estar aqui gravando essa live. Muito nos alegra estar tocando canções e louvores a Deus e ouvir mensagens. E vai ser de uma alegria muito grande ainda poder contar com vocês aqui quando tudo isso acabar. Enquanto estamos aqui, nós queremos agradecer a cada um que está contribuindo, cada um que está investindo nessa obra, seja ofertando com cestas básicas, ou ofertando monetariamente, ou ofertando o seu tempo aqui também. Nós somos muito gratos por você estar nos ajudando. Enquanto eu procuro aqui um versículo, aí na tela do seu computador, do seu celular, está aparecendo a conta bancária, né? Os dados bancários, para que você possa estar efetuando a transferência, está nos ajudando. E o versículo de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, fala assim: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com o pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. É muito bom saber que tudo o que fazemos aqui, seja doando o nosso tempo ou ofertando, é do agrado do Senhor, né? Pois Ele conhece a intenção dos nossos corações, Ele sabe do que precisamos, Ele sabe tudo aquilo que fazemos. E o mínimo que nós podemos fazer para Ele, para agradecer, para estar fazendo a vontade dEle, é ofertando aquilo que nós temos de melhor. Ou seja, não tem nada a ver com valores, altos valores, mas aquilo que está no nosso coração. Deus se agrada muito de um coração quebrantado, de um coração que tem as intenções voltadas para a vontade dEle, para a obra dEle. Então, um coração quebrantado Deus não despreza, e Deus ama um coração que está alegre em ofertar ao Senhor, em poder agradecer a Deus tudo o que Ele tem feito por nós e agradecer a Deus por quem Ele é em nossas vidas. Então que você venha agora neste momento separar um valor, mesmo que você não dê agora,
que você está aí na sua casa, que você venha ofertar aqui na igreja, que você venha trazer um alimento para ajudar aqueles que estão necessitados, ou que você venha trazer uma oferta de gratidão a Deus, que você venha estar depositando, pois Deus ama a quem dá com alegria, que Ele conhece o coração. Amém? Vamos orar? Deus, nós te louvamos e nós te agradecemos, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Senhor, pelo teu sustento. Obrigado porque o Senhor não tem deixado nada faltar em nossos lares. Obrigado porque o teu amor não falha sobre as nossas vidas. E o Senhor é esta liga que nos une, Senhor, a ti. E fazemos parte deste corpo, Pai. Obrigado e que o Senhor venha prosperar cada vida que está nos assistindo, cada vida que vai ofertar, cada vida que tem dedicado o seu tempo aqui nesta obra, Senhor. Nós te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Agora com vocês, o pastor Douglas Bombana vai estar trazendo uma palavra de Deus para os nossos corações. Que você esteja de coração aberto, uma mente aberta e levada ao Senhor. Amém, pastor? Glória a Deus, louvor poderoso, momento precioso, que nós possamos continuar recebendo de Deus. E abrir os nossos corações para aquilo que Deus já tem preparado para nós. Sei que você está aí na sua casa com a sua família. Sei que você almoçou aí, um delicioso almoço de domingo. E nós estamos agora para nos alimentar de algo espiritual, também para nos dar sustância para nós passarmos essa semana que se começa. Abra seu coração para receber de Deus. Nós estamos aqui falando sobre a série Fé. E hoje, o segundo capítulo, o segundo momento dessa palavra, nós vamos falar sobre vencer gigantes e por que se levantam gigantes em nossa vida. Estamos vendo dias que, na verdade, tem sido um grande gigante. E muitas vezes nós nos questionamos, irmãos, por que Deus tem permitido tudo isso? Para que está acontecendo tudo isso? Então eu quero que nós venhamos abrir nosso coração para receber de Deus e em cima da palavra lá de 1 Samuel, capítulo 17, lá fala sobre dois povos, o povo de Deus, o povo de Israel, e fala também sobre os filisteus. E a Bíblia começa dizendo lá que o povo filisteu, eles estavam acampados de um lado, lá no vale de Socó, enquanto o povo de Israel estava do outro lado, eles estavam no vale de Elá. Então eles estavam para uma grande batalha, se preparando para uma grande batalha, cada um estava de um lado, cada grupo estava do seu lado, mas de repente existe uma proposta lá. E você precisa entender que o porquê que tem se levantado gigantes na nossa vida. Eu quero pontuar algumas questões aqui para nós abrirmos nosso coração, avançarmos e não permitirmos que algumas coisas paralisam a nossa fé. Nós estamos falando de fé. E muitas vezes, por causa de decisões ou por causa de atitudes, nós paralisamos a nossa fé. Então nós precisamos entender que quem era o povo filisteu, irmãos? O povo filisteu é o povo que antes dessa ocasião, 300 anos antes, Deus já tinha determinado que o povo de Israel terminasse com eles, acabasse com eles, que era o povo inimigo de Israel. Mas por algumas questões eles não terminaram, então vai se estendendo sobre cada povo, sobre Josué, sobre Sansão, até chegar em Samuel, chegar agora em Saul, e quando Davi é levantado então, Davi vai até então enfrentar Golias, um filisteu. Entenda algo, muitas vezes nós vemos gigantes como um grande problema, mas diante de Deus, os gigantes são uma grande oportunidade para você vencer e crescer. Existe uma frase do Ayrton Senna que eu gosto muito, diz assim: na adversidade, muitos desistem, enquanto outros batem recordes. Irmãos, estamos vivendo dias de desafios. Agora a grande questão é, eu desisto, eu retrocedo, ou eu avanço, permaneço? Irmãos, toda dificuldade, toda adversidade e toda crise é uma oportunidade para você avançar e crescer. Foi assim com Davi. Quem era Davi antes de Golias? O próprio pai se esquecia dele. Saul mesmo diz, quem que é esse menino? Quem que é o pai dele? A partir do momento que você enfrenta um gigante e sabe que Deus está com você, todas as situações mudam. E é isso que você precisa abrir o seu coração nesses dias. Existem gigantes, fatos, mas nós temos um Deus que é muito maior que qualquer gigante. E isso tem que ser algo que traz convicção no nosso coração. Então, quanto tempo o gigante tem perseguido a sua vida? Talvez faz muito tempo.
Enquanto você fugir dos gigantes, mais vai ser um problema na sua vida. Mas quando realmente você enfrentar e saber que Deus está no controle de tudo, todas as coisas vão mudar, irmãos. Como eu disse, o gigante estava indo atrás dele, estava perseguindo o povo de Israel há muitos e muitos anos, mas cada vez continuava porque não existia uma finalização. Muitas vezes nós deixamos para depois, nós amanhã vemos. A Bíblia mesmo diz em Gênesis que a serpente, e lá em Apocalipse diz o quê? A antiga serpente, o grande dragão. Irmãos, quanto mais nós alimentarmos o nosso medo, quanto mais nós alimentarmos a vida com o pecado, maior vai se tornar. Entenda algo muito importante, nada nasce gigante. Você já viu um leãozinho, mesmo que seja em filme? A coisa mais linda, inofensivo, bonitinho. Mas a partir do momento que ele cresce, ele vira uma fera. Entenda que nada começa como um gigante. O gigante se torna quando você não resolve no tempo certo. Então muitas coisas na sua vida eram pequenas, eram bonitinhas. Mas por você não tomar uma decisão, por você não se posicionar, aquilo cresce e vira um grande gigante na sua vida. Então é tempo de, ainda de quarentena, você se posicionar aí na sua casa e não permitir que gigantes tomem o lugar da sua vida, gigantes tomem o lugar da sua santidade, gigantes tomem o lugar da sua família. É tempo de nós nos posicionarmos como igreja, irmãos. É tempo de nós vivermos pela fé, não por vista, não por gigantes, mas pela palavra de Deus. Eu quero pontuar algumas coisas importantes aqui, interessantes. Nós vemos aqui em 1 Samuel, capítulo 17, o versículo 4. Nós vamos ler aí, do 4 em diante. Deixa eu abrir aqui a Bíblia. Amém. Diz assim: um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu, tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão e a sua ponta de ferro pesava 7 quilos e 200 gramas. O seu escudeiro ia à frente dele. Até aqui, então, vamos ler até o 7. Irmãos, quem que era Golias? Está dizendo aqui, assustador, um grande gigante. O peso da sua armadura já era provavelmente o peso de Davi ou até mais. Tudo que Golias estava de acessório prevalecia sobre a realidade de Davi. Davi era um pequeno menino de boa aparência e mais nada, enquanto Golias era um grande gigante, um grande guerreiro. Talvez você se vê assim hoje na guerra, você se vê dessa forma em batalhas que você está passando. Mas o que você precisa entender é que não é a sua capacidade. Lembra a semana passada que nós falamos que fé não tem nada a ver com a nossa capacidade, mas sim com a nossa expressão e declaração? Sabe por que Davi venceu Golias? Porque não tinha nada a ver com a sua capacidade, mas sim com a sua expressão e declaração. O que Davi fez? Declarou: quem é esse incircunciso? Eu já derrotei leão, já derrotei urso, não vou derrotar esse incircunciso, inimigo de Israel? Você precisa se posicionar como um filho de Deus. E você precisa se posicionar e realmente se colocar no lugar de quem você é em Deus. Então, existem muitos motivos que um gigante se levanta na nossa vida. Existem muitos motivos que fazem um gigante permanecer sobre a nossa vida. Primeira coisa, nós vemos lá, em 1 Samuel 17:8, nós vamos ler. Diz assim, primeiro que o capítulo aí, se você estiver anotando o título, né, o primeiro ponto é: Israel aceitou a condição do inimigo. Sabe por que se levantam gigantes na nossa vida, irmãos? Porque nós aceitamos as propostas e as condições elaboradas ou propostas pelo inimigo. Olha o que a Bíblia diz, 1 Samuel 17:8. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo, e se ele puder lutar e matar-me, nós seremos teus escravos. Porém, todavia, se eu o vencer e o matar, vocês serão os nossos escravos e nos servirão. E acrescentou, versículo 10, e acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel, mandem-me um homem para lutar sozinho comigo.
E ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Eles poderiam simplesmente, irmãos, eles poderiam simplesmente ignorar essa proposta. Eles poderiam simplesmente falar, quem que é você para propor alguma coisa? Eles poderiam dizer, Golias, você não tem poder aqui não é você que vai decidir o que nós vamos fazer. Mas qual o grande problema do povo de Israel nesse momento, irmãos? Eles aceitaram uma negociação e uma proposta do inimigo. O inimigo propôs, por que vocês estão aí do outro lado? Vamos lutar, mas faz o seguinte, manda um homem. Vamos fazer um combinado aqui. Manda um homem. Se esse homem vencer, nós somos seus escravos. Mas se eu vencer esse homem, vocês se tornam escravos meus. Irmãos, você não foi chamado para fazer proposta e nem para fazer acordo com o inimigo. Com o povo lá no Egito foi a mesma coisa. Quando Moisés chegou, o que era a posição de Faraó? Vamos negociar. Você vai embora, mas deixa as crianças. Você vai embora, mas deixa os gados. Você vai embora, mas deixa as mulheres. Irmãos, Deus não te chamou para viver algo pela metade. Deus te chamou para viver algo pleno. Então pare de negociar aquilo que o inimigo tem tentado negociar com você. A primeira coisa que acontece é, gigantes se levantam sobre as nossas vidas, porque nós fazemos acordos, nós fazemos combinados, propostas, nós negociamos. Nós não fomos chamados para negociar, irmãos. Nós não fomos chamados para aceitar nenhuma condição. Quantas condições você tem aceitado? Peraí, não, se for assim, tá bom, eu aceito. Nós não fomos chamados para viver debaixo de propostas, irmãos. Nós somos chamados para viver o propósito do Senhor. Sabe por que Davi venceu Golias? Porque ele não foi para negociar, ele não foi para fazer um acordo, ele não foi para ficar bom para os dois lados, mas ele foi para representar Deus e defender só uma causa. Nesses dias nós estamos aqui para defender uma única causa, irmãos. Não estamos aqui para fazer acordo, não estamos aqui para ser legal com todo mundo. Os gigantes se levantam na nossa vida quando nós queremos fazer acordo, queremos estar bem com todo mundo, queremos que todo mundo saia bem. Entenda isso. Nós não fomos chamados para fazer acordo e nem proposta. Nós somos chamados para estar debaixo de um propósito. Não permita que gigantes dê condição para você, porque você serve um Deus vivo. Segunda coisa, porque aquilo que nós não resolvemos no tempo certo, cresce e se torna um gigante. Você já percebeu quantas coisas que era para você ter resolvido ontem, mas você deixou para amanhã, e esse amanhã nunca chega, e vira um grande problema? Se você ler toda a história do povo, eles eram inimigos desde lá de trás, e lá desde o tempo de Josué, existia uma determinação de Deus para acabar com o povo filisteu, que era um povo inimigo de Israel. Mas não terminaram de uma vez por todas. No tempo de Sansão também não terminaram. No tempo de Samuel ainda também não. Quando chega, então, por que existe um gigante lá? Porque os pais deles tinham lutado com o gigante e chegou na vez deles também. Mais uma vez, a história se repetindo. Enquanto você não der um basta, essa história vai continuar se repetindo. Então, gigantes se levantam na nossa vida porque nós permitimos que o tempo passe, nós permitimos que as condições avancem, nós permitimos que os gigantes cresçam. É tempo de você se posicionar, irmão. Não é mais tempo de você viver, amanhã eu resolvo. Tem coisas que Deus te chamou para fazer agora. Não é para você ver depois. Quantas coisas você tem empurrado com a barriga e não resolve o problema? Quantas coisas você tem deixado de encarar? Qual foi o grande problema de Saul, irmãos? Saul, diante de uma grande responsabilidade, que ele deveria chamar a responsabilidade que ele fez, terceirizou. Você não foi chamado para terceirizar aquilo que Deus tem confiado na sua mão. Esse é o tempo, ainda de quarentena, ainda de desafios, ainda um tempo de estar em casa. Esse é o tempo de você chamar a responsabilidade e derrotar os gigantes que têm se levantado. Ah, é a crise? É a falta de dinheiro? É a falta de recurso? É o problema na família? Esse é o tempo. Você não vai chamar o vizinho, você não vai chamar o amigo, é o tempo de você chamar a responsabilidade. Não fazer como Saul, procura alguém aí para resolver. Irmãos, Davi não era o mais capaz, mas Davi tinha um coração. Você não precisa ser o mais capaz, você só precisa ter o coração, deixar Deus usar. O que vence o gigante não é quem é mais forte. Quem vence o gigante é aquele que tem um coração em Deus para cumprir o propósito dele. Então não permita mais que os gigantes cresçam na sua vida. Não permita que eles continuem.
Resolva hoje o que é para ser resolvido hoje, irmãos. Tome uma decisão de uma vez por todas, resolva seus problemas hoje. Terceiro ponto, se você quer viver da fé, e você realmente quer se posicionar, e você não quer mais permitir que gigantes cresçam, ou continue crescendo sobre a sua vida. Deus permite que os gigantes cresçam, se levantam, para tirar você do anonimato, para que você deixe de ser ninguém. Olha o que a Bíblia diz em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 55. Quando Saul viu Davi avançando para enfrentar o filisteu, perguntou a Abner, o comandante do exército: Abner, quem é o pai daquele rapaz? E Abner respondeu: juro por tua vida, ó rei, que eu não sei. E o rei ordenou-lhe: descubra quem é o pai dele. E logo que Davi voltou, depois de ter matado o filisteu, Abner levou-o perante a Saul. E Davi ainda segurando a cabeça de Golias, e Saul lhe perguntou: de quem você é filho, meu jovem? E respondeu Davi: sou filho do teu servo Jessé de Belém. Irmãos, ninguém gosta de enfrentar gigantes, essa é a realidade. Mas o grande privilégio de enfrentar gigantes, se nós podemos chamar assim, é que é uma grande oportunidade de Deus te tirar do anonimato para te colocar onde Ele te chamou para estar. Com José foi assim, com Davi foi assim, e com grandes homens da Bíblia foi assim. Quando se levanta um gigante, é uma grande oportunidade para você expressar a glória de Deus. Talvez você está aí na sua casa nesse momento e existem grandes gigantes na sua vida. Mas essa é a oportunidade que Deus te deu de você ser um canal, de realmente você avançar, de você expressar. Irmãos, eu acredito que para todo pastor de ovelha apareciam leões, ursos, era comum matar isso. Mas matar um filisteu de 2,90 metros de altura era algo que realmente ia chamar atenção. Deus permite gigantes se levantar sobre a sua vida para você sair do anonimato e assumir a responsabilidade que você é filho e você foi chamado para fazer a diferença nessa geração. Irmão, se eu bater numa criança de 10 anos, não tem glória nenhuma nisso. Se eu bater numa criança de 10 anos, normal. Agora, se uma criança de 10 anos se levantar e bater em mim, ele vai virar um herói. Deus permite que gigantes se levantem sobre a nossa vida para que nós possamos nos posicionar como filhos e realmente chamar a responsabilidade e expressar a glória dele. Quando você vence um gigante, você expressa a glória de Deus. Foi isso que Davi fez. Quem é esse incircunciso? Não, eu venho no nome do Senhor. Sabe, irmãos, quando você realmente foi chamado para fazer algo de Deus, não importa a ferramenta, o que importa é o propósito. Ainda que seja com uma pedrinha, ele pode vir com lança, pode vir com um monte de arma, mas o importante é você estar debaixo do propósito. Então Deus permite que gigantes se levantam para você realmente expressar Deus e você deixar de ser um ninguém. Isso também vai mudar a sua vida. Quarto ponto, gigantes se levantam também sobre a nossa vida para que nós possamos nos lembrar das promessas de Deus. Esse é o tempo, irmãos, da maior oportunidade que você tem, de você se lembrar das promessas do Senhor. A Bíblia diz lá em Romanos 8:28 que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o teu propósito. Irmãos, tempo de crise, tempo onde existem gigantes, é uma grande oportunidade para você ser um canal de Deus e você realmente lembrar das promessas. Lembra o quanto que você é amado, lembra que você é mais que vencedor, lembra que Deus te separou desse mundo, te tirou desse lamaçal. É tempo de você viver debaixo das promessas, é tempo de realmente você se levantar e olhar para Deus, saber quem você é em Deus, é tempo de você realmente confiar nele, é tempo de realmente você se posicionar e não permitir que nada venha a ser maior do que o seu Deus. Foi o que Davi diz o quê? Eu venci leão, eu venci urso, eu passei pelas garras dele, você acha que eu não vou passar por você? Esse é o tempo das dificuldades, de você se lembrar quem você é em Deus. Davi não se fez de coitado. Davi pegou e falou: eu venci urso, eu venci leão e eu vou te vencer também. Você já venceu tantas coisas, irmãos. Você já passou por tantas lutas na sua casa, na sua família. Não vai ser essa batalha de hoje que vai derrubar a sua vida. Não vai ser esse gigante de hoje que vai te tirar do propósito. Entenda isso. Todo gigante é uma oportunidade para você crescer, avançar e se lembrar das promessas de Deus. Isso vai mudar a sua vida também, irmãos. Penúltimo, importante também você entender, irmãos, que é tempo de nós aprendermos a confiar em Deus.
Todo gigante que se levanta sobre a nossa vida é uma oportunidade de você confiar em Deus. Todo gigante que se levanta sobre a nossa vida, naturalmente, irmãos, parece que acabou o chão, perdemos o controle. Mas todas as vezes que nós perdemos o controle, é uma oportunidade que Deus está te dando para você se lembrar dEle, para você confiar nele e você depender dEle. Talvez tantas coisas te deu uma capacidade de fazer, mas chega um momento que tudo cai por terra e você fala, ou eu confio em Deus ou já era. Esse é o tempo de você confiar em Deus. Davi estava numa situação que não tinha capacidade, não tinha mais força, não era melhor, não era maior, mas o momento que ele confiou em Deus e dependeu de Deus, deu a vitória para ele. Irmãos, não importa o que você está vivendo nos dias de hoje. O que importa é o quanto você está dependendo e confiando de Deus nesses dias. Gigantes se levantam para você poder confiar e descansar em Deus. Isso é importantíssimo. Olha o que a Bíblia diz em Samuel, 1 Samuel 17, 47 ao 50. 1 Samuel 17 ao 50, 47 ao 50. Amém. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, mas a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. E quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, ele correu para a linha de batalha para enfrentá-lo, e tirando uma pedra do seu alforje, arremessou-se com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu, dando com o rosto no chão. Versículo 50. Assim, Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Irmãos, isso é dependência de Deus. É quando você entende que não é a sua força, não é a sua capacidade, não é a arma que você está usando que vai fazer você vencer. Aliás, é a arma que você está usando, e a arma tem que ser a palavra de Deus, a vida de Deus e a fé em Deus. É tempo de você confiar nele, irmãos. É tempo de você estabelecer uma fé inabalável, assim como diz na palavra de Deus em Salmos, que os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. É tempo de você confiar em Deus. É tempo de você descansar em Deus. É tempo de você entregar o seu coração para Deus. É tempo de você realmente fazer tudo diante de Deus, irmãos, ainda que seja uma pedrinha. Deus, Ele está à frente. Deus está cuidando de tudo. Não importa o que você está vivendo. A Bíblia diz no versículo 51 a 53 que o povo foi fortalecido. O povo foi encorajado. Irmãos, preste atenção nisso. A tua fé vai fortalecer e encorajar a sua casa. Não é tempo de você ficar desesperado, mas é tempo de você enfrentar gigantes e realmente ter confiança e convicção que Deus está à frente. E por último, para encerrar, sexto, todo gigante se levanta sobre a nossa vida para glorificar a Deus. A cada gigante que você tem enfrentado nos dias de hoje, é uma oportunidade de você glorificar a Deus. É uma oportunidade de você expressar a Deus. É uma oportunidade de você ter fé nele, confiar nele, descansar nele. E realmente depender totalmente dele. Olha o que a Bíblia diz em 1 Samuel 17, 42. Olhou para Davi com desprezo e viu que ele era só um rapaz ruivo. Irmãos, muitas vezes as situações da vida vão te intimidar. Sabe o que Golias faz para vencer, para tentar vencer Davi? Desprezou, falou, só um pequeno rapaz, ruivo, é só um pequeno rapaz. Muitas vezes a vida vai querer trazer menosprezo ou desprezo para te intimidar ou para te vencer. Mas a Bíblia diz que Davi não se importou com isso, e Davi continuou, porque ele tinha convicção de quem ele era em Deus. Talvez os gigantes tenham se levantado na sua vida hoje, porque você tem dado ouvidos para coisas que você não deveria ouvir. Você tem olhado para coisas que você não deveria estar olhando. Você tem falado coisas que você não deveria estar falando. Situações vão se levantar a cada momento para destruir a sua vida. Mas você precisa confiar em Deus.
descansar em Deus. E é tempo, é a maior oportunidade que você tem de glorificar a Deus, irmãos. É tempo de você realmente entregar a sua vida. Enquanto você se concentrar em olhar para gigante, você vai tropeçar. Mas quando você se concentrar em olhar para Deus, os seus gigantes vão tropeçar. Você não vai vencer pela sua força, mas você vai vencer pela força do Senhor. Ainda que você seja pequeno, ainda que você não tenha tanta expressão, ainda que você seja só um menino, a situação da vida vai querer te menosprezar, falar, é só um menino. Mas quem você é em Deus, isso não muda. E quem Deus é para você, isso também não muda. É tempo de você viver pela fé, irmãos. O justo viverá pela fé. Não importa o que falam, não importa o que dizem, não importa o que comentam, não importa o que o governo diz, o que importa é quem eu sou em Deus, isso ninguém pode mudar. As pessoas podem até falar de você, o governo pode até julgar, mas quem você é em Deus, isso ninguém pode mudar. Eu quero orar nessa noite com vocês, de realmente você entregar a sua vida, você realmente confiar em Deus, você realmente depender de Deus em todas as situações, irmãos. Sabe, irmãos, talvez você está preocupado aí na sua casa, tantas coisas se levantando, gigantes. Mas esse é o tempo que você precisa realmente glorificar a Deus. Sabe, irmãos, quando está tudo bem, nós levantarmos as nossas mãos e dizer obrigado, Jesus, é muito fácil. Mas quando as coisas saem do nosso controle, é a grande oportunidade que nós temos de realmente falar, Jesus, obrigado, porque o Senhor tem cuidado de mim. Você consegue aí na sua casa dizer obrigado, Jesus, porque o Senhor tem cuidado de mim, o Senhor tem cuidado da minha família, o Senhor tem cuidado de cada detalhe. Ainda que existam gigantes, eles não vão prevalecer, porque eu não vou negociar com os gigantes. Ainda que existam gigantes, eu não vou permitir que eles cresçam mais, eu não vou deixar para amanhã aquilo que o Senhor me chamou para fazer hoje. Ainda que existam gigantes, eu vou glorificar o teu nome. Ainda que existam gigantes, eu não vou ser mais um, mas eu vou expressar a tua glória. É tempo de você se levantar aí no seu lugar. É tempo de você orar com a sua família. É tempo de você derrubar gigantes e exaltar o único que deve ser exaltado, Jesus. Essa quarentena não vai ser um gigante na sua vida. O que o país está vivendo não será um gigante na sua vida, porque o seu Deus é maior que qualquer gigante que pode se levantar. Exalte o único que deve ser exaltado. Levante o seu clamor ao único que deve ser clamado. Declare ao único que deve ser declarado. Pela fé posso clamar. Pela fé posso enxergar. Pela fé posso tocar. Não baixe a guarda. Pela fé não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre, tenho a luz em mim. Pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Aleluia. Eu sei que você está aí na sua casa, mas como um ato de fé. Você é a igreja, então onde você está, a igreja está. Quero que você levantasse as suas mãos aí onde você estiver. E você levantasse a guarda, não baixe a guarda. Levante suas mãos e comece a declarar para Jesus. Quem são os gigantes na sua vida hoje? Se é a falta de dinheiro, se é a crise, se é o governo, se é a sua família, se é algum problema. Levante suas mãos e comece a apresentar diante de Jesus agora. Quem são os gigantes que têm se levantado sobre a sua vida? E assim como Davi disse,
Eu venho em nome do Senhor dos Exércitos. É assim que você vai vencer os seus problemas. É assim que você vai vencer as suas guerras. Não é na sua força, não é na sua capacidade, mas é em nome do Senhor dos Exércitos. Diz: você pode vir com espadas, com lanças, mas eu venho em nome do Senhor. Eu venho em nome do Senhor dos Exércitos. Comece a declarar quais são os seus problemas diante de Deus. Fala: Deus, o meu problema é a minha família, o meu problema é o dinheiro, o meu problema é a crise, o meu problema é uma falta de emprego, o meu problema é uma doença, o meu problema... Comece a declarar quais são os seus problemas diante de Deus. Declare diante de Deus e os seus problemas cairão. Coloque Deus acima de qualquer coisa. Ainda que existam problemas, diga para Deus, coloque diante de Deus. Oh, Jesus, nós entregamos diante do Senhor, Jesus, todos os nossos problemas, todas as nossas dificuldades, todos os nossos medos, todas as nossas batalhas. Nós confiamos no Senhor e nós entregamos tudo diante do Senhor. Declare isso. Que ficarão de pé diante de mim. Aleluia. Estou firmado em Cristo para sempre. Tenho a luz em mim pela fé. Pela fé. Nós vencemos pela fé, Jesus. Nós permanecemos pela fé, Jesus. Nós vamos avançar pela fé, Jesus. Ainda que se levantam gigantes, ainda que batalhas maiores do que a nossa capacidade se levantam, nós cremos no Senhor dos Exércitos, no Deus da paz, no Deus que é o refrigério do nosso coração, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Por isso nós entregamos diante do Senhor todos os nossos medos, nós entregamos diante do Senhor todas as nossas preocupações, nós entregamos diante do Senhor todas as nossas ansiedades, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós te agradecemos, Jesus, por mais um domingo, por mais uma semana que se começa sobre a nossa vida, que nós possamos descansar no Senhor. A última palavra não será do governador, a última palavra não será do presidente, a última palavra não será do prefeito, a última palavra não será do nosso chefe, da nossa empresa, mas a última palavra sempre será do Senhor. Que nós possamos descansar diante do Senhor, entregar toda a nossa ansiedade diante do Senhor, descansar e saber que o Senhor tem cuidado de todas as coisas. Que essa palavra possa queimar no seu coração, meu irmão. Entrega toda a sua ansiedade diante do Senhor, confia nele, tenha uma semana abençoada. A última palavra é do Senhor e é assim que você vai vencer as suas guerras. Deus abençoe. Tenha uma semana próspera, frutífera e que você possa expressar Cristo onde você estiver e testemunhar de tudo aquilo que Ele tem feito na sua vida, em cada detalhe, em nome de Jesus. Te amamos, somos igreja e permanecemos. Um grande abraço, Deus abençoe.